Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, eu sou Stephanie Nunes e está começando a nossa Revista Audiolab. Quem está aqui comigo para trazer reportagens variadas, realizadas pelos alunos da comunicação da UERJ, é o Johnny Chavão. Tudo bem, Johnny? Tudo ótimo, Stephanie. Olá a todos que estão ligados com a gente. Hoje a nossa revista traz uma reportagem sobre como o estresse afeta pesquisadores e alunos de pós-graduação. Vamos entender o que é a reduflação e conhecer o Gameado. E o nosso passeio sonoro te leva a Saara, famoso conjunto de lojas populares no centro do Rio. Johnny, você já reparou como os produtos têm diminuído de tamanho? Quem costuma ir ao mercado com certeza já percebeu a diferença. O que não diminui é o preço. Pois é, Stephanie, eu já percebi. E esse fenômeno tem nome, reduflação. A nossa repórter Yasmin Cavalcante foi conversar com o professor da Faculdade de Economia da UERJ, Alexis Dantas. E explica tudo pra gente. Vamos ouvir? Sabe quando você vai comprar aquela barra de chocolate e percebe que ela está menor, mas o preço continua do mesmo valor do tamanho original? Na verdade, até mais alto? Então saiba que você não está vendo errado ou é alguma pegadinha. Isso é a reduflação. Com a junção das palavras redução e inflação, surge a temida reduflação. Mas não é por acaso. Reduflação é uma estratégia que as empresas adotam ao diminuir a quantidade do produto ou alterar a composição de alimentos. Porém, os preços seguem inalterados. É um aumento de valor que não é claro. Os consumidores podem demorar a perceber a mudança. A estudante de jornalismo da UERJ, Maria Beatriz, de 27 anos, já percebeu a mudança nos produtos. Ela relata o impacto nas suas compras. Eu costumo fazer as compras da minha casa. Nos últimos, 5 anos, que é desde quando eu faço as compras, eu tenho reparado muito isso, assim, a redução ou mudanças na embalagem que fazem com que aquele produto consiga parecer do mesmo tamanho antigo, mas que não seja. Por exemplo, tem um biscoito que ele era empilhado, passaram a vender ele com os biscoitos deitados. Então, o que antes devia ter quase uns 20 biscoitos, agora tem 8 biscoitos num pacote. E o preço continua o mesmo e até aumenta, na verdade. Segundo o professor da Faculdade de Economia da UERJ, Alexis Dantas, a reduflação é uma estratégia das empresas que veio para ficar. Mesmo com a inflação mais controlada, os produtos tendem a continuarem reduzidos. Essa é uma estratégia empresarial que começou há algum tempo, quando efetivamente havia uma elevação importante de preços, principalmente de alimentos e de produtos ligados à energia, como é o caso da gasolina, do diesel, da própria energia elétrica. Isso foi estancado, pelo menos um pouco, desde o final do ano passado. Mas ainda assim é uma estratégia empresarial no sentido de que pode haver aumento de custos para essas empresas. Para evitar o repasse aos preços, eles adotam a estratégia de reduzir a oferta em quantidade. É óbvio que isso é uma estratégia que, com ou sem aumento de preço, ela vai continuar evoluindo. Por quê? Porque ao passo em que você muda o seu processo produtivo para produzir embalagens menores, você não vai voltar para as embalagens maiores em função da mudança da conjuntura. Claro, quem não fica feliz com essa redução são os consumidores. Com seu poder de compra sendo reduzido pela inflação, as compras do mês também parecem encolher no carrinho. Maria Beatriz conta como às vezes ela tem que comprar 2 vezes o mesmo produto. Eu não costumo fazer compras do mês, mas eu geralmente faço uma compra maior no início do mês e depois a gente vai suprindo as necessidades. Então eu tenho sentido bastante que cada vez mais a gente precisa de mais poder de compra para poder suprir essas necessidades de alimentação e de higiene e das coisas que a gente encontra no mercado. Parece que cada vez que a gente vai ao mercado, a gente gasta mais. Sobre se existe alguma medida econômica que não deixe de beneficiar as empresas, mas que também não prejudique o consumidor, Alexis Dantas nos responde. São as formas de você utilizar o direito econômico, e a gente tem várias instâncias, tem uma estrutura de direito econômico no país, tem o CAD, tem a SEAE, tem, enfim, uma série de instituições que abordam o tema de diferentes maneiras, regidas por uma legislação de direito econômico, e eu acho que é por aí que a gente deve exigir, porque não acho razoável que as empresas tenham permissão de ter esse tipo de estratégia, mesmo que esteja explicitamente colocado
na embalagem dos produtos que há uma redução da quantidade vendida, não necessariamente ela é entendida pelos consumidores como algo prejudicial. E, na verdade, se você está comprando menos produto pelo mesmo preço, significa que você vai ter um impacto negativo no seu orçamento. Então, eu acho muito complicado que você permita esse tipo de estratégia sem nenhum tipo de restrição para as empresas, a não ser informação. Problema muito mais amplo, digamos assim, de educação da sociedade, dos consumidores, que esse tipo de estratégia vai impactar no orçamento. Tem que explicar para as pessoas. Você vai deixar de consumir determinados produtos que são essenciais em termos de quantidade, vai reduzir essa quantidade de consumo em função de uma estratégia empresarial que não está sendo coibida. Pode parecer que a reduflação se tornou uma tendência após a pandemia de Covid-19, quando a economia foi muito mais afetada pelas medidas de isolamento. Mas o economista esclarece que a prática já era anterior a esse período. É uma coisa que vem muito antes da pandemia. É uma estratégia que vem do aumento de inflação decorrente da crise financeira, principalmente em 2009. Já havia antes, inclusive. Isso já era uma prática na década de 90, por exemplo, em determinados países. No Brasil isso acontecia, mas era um conjunto relativamente pequeno de produtos e isso vai se expandindo. Para evitar o aumento de preços, eu reduzo a quantidade de produtos nas embalagens. E aí, então, essa estratégia avança muito mais rapidamente, mas não é uma estratégia que vem com a pandemia. Não são só os biscoitos ou os chocolates que sofreram alterações. Alimentos da cesta básica, produtos de limpeza, de higiene e até ração para animais domésticos têm sofrido redução de tamanho, peso ou quantidade. Alterações na composição de um determinado produto, substituindo o componente por outro mais barato, também é considerado reduflação. As empresas costumam utilizar ingredientes mais baratos para poder lucrar mais em meio à crise econômica. O composto lácteo no lugar do leite e a mistura láctea no lugar do leite condensado são exemplos dessa prática. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, essas mudanças são consideradas irregulares se os fabricantes não se orientarem pelas regras da legislação. Uma portaria do Ministério da Justiça determina a obrigatoriedade de aviso prévio das mudanças aos consumidores, com até 6 meses de antecedência. O consumidor deve receber a informação dos preços dos produtos por unidade de medida, seja por quilo ou litro, de acordo com o que é usado pelo produto. Na embalagem deve vir de forma explícita a alteração, no painel principal do rótulo, legível em caixa alta, em negrito. Mesmo com essas regras, Maria Beatriz afirma que se sente enganada. Tem muitas embalagens, por exemplo, de requeijão, que quando você olha a embalagem, ela parece ter um tamanho, mas se você olhar embaixo, ela tem uma parte oca, o fundo dela é super levantado. É levantar o fundo da embalagem para que coubesse menos produto ali dentro. Então, eu não sinto transparência. Eu vejo que eles têm uma tentativa de fazer parecer uma quantidade mais satisfatória, mas entregando cada vez menos produto. A Secretaria Nacional do Consumidor orienta que, se os clientes notarem alguma irregularidade, suas reclamações devem ser feitas nos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON e a Defensoria Pública. Do Rio de Janeiro, Yasmin Cavalcante para o Audiolab. Importante o consumidor ficar de olho e denunciar, caso encontre alguma irregularidade. E agora vamos falar de saúde mental, mais especificamente como o estresse afeta pesquisadores e alunos de pós-graduação. Sabemos que a pressão pela produtividade, os prazos apertados e as cobranças acabam afetando mesmo a saúde dos pesquisadores. O nosso repórter João Barbosa conversou com as professoras Ana Jacó e Edna Ponciano, ambas do Instituto de Psicologia da UERJ, para entender melhor esse contexto. Vamos conferir? Você tem noção do tamanho do seu estresse? Essa é a famosa pergunta de 1 milhão. Com toda a pressão cotidiana, muitas vezes nem notamos o quão tenso estamos. Sempre andando com a sensação de carregar o mundo todo sobre os ombros sem nem sequer tomar ciência do entorno. E por falar em ciência e estresse, uma pesquisa desenvolvida pela doutora Teresa Evans, da Universidade do Texas, publicada em 2018 na revista Nature Journal, demonstra que há, de fato, uma crise de saúde mental entre os pesquisadores e pós-graduandos.
Os dados estatísticos mostraram que cerca de 41% dos 2.279 entrevistados, espalhados por 234 instituições em 26 países, comunicaram sentir ansiedade de nível moderada a grave, enquanto cerca de 39% relataram possuir depressão moderada a grave. E o que não surpreende são as possíveis causas desses problemas. Elas variam entre péssimas condições no ambiente de trabalho e a pressão do produtivismo. E é justamente sobre essa questão do produtivismo e da necessidade de divulgação do trabalho científico que trata a professora Ana Jacó, diretora do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. É a questão do produtivismo. A exigência de você entregar produtos, e o produto nunca é o resultado da pesquisa. O produto é você publicar artigos, você publicar livros, como você também tem que divulgar. E aí você tem que entender de redes sociais, é uma loucura. Imagina eu, até que Facebook eu sei fazer alguma coisa, Instagram, sempre que eu posto alguma coisa no Instagram, eu falo, meu Deus, será que deu certo? Então, tem uma geração de pesquisadores que não tem conhecimento dessas formas mais modernas de divulgação científica. Você é exigido dessas coisas. Então, isso causa muito sofrimento, porque ou você faz isso e aí você tem o reconhecimento como pesquisador, ou você não faz e não tem reconhecimento. Quem também comenta a respeito do produtivismo é a professora adjunta do Instituto de Psicologia da UERJ, Edna Ponciano, destacando a questão do tempo marcado externamente e como isso afeta a mentalidade humana. Todas as pessoas sofrem com essa pressão em relação a um ritmo marcado externamente, porque eu tenho que me adequar e as circunstâncias da vida podem não facilitar essa adequação. Então essa pressão para produzir, uma pressão para produzir num ritmo intenso, ela pode ser adoecedora justamente porque ela marca essa necessidade externa de dar uma resposta. Para a professora, estar preso ao produtivismo do calendário, aliado a fatores como humor, imprevistos na vida pessoal e entre outros, elevam o nível de esgotamento do ser humano. Isso, por sua vez, gera dúvidas sobre a autocapacidade de realizar uma tarefa e dúvidas em relação à própria autoestima. Segundo a professora Edna, a dúvida sobre si mesmo conduz à falta de prazer no ambiente de trabalho, além da falta de sentido sobre a tarefa que está sendo realizada. A falta de prazer no trabalho pode estar relacionada a inúmeros fatores, dentre eles a própria condição de trabalho, como o trabalho é estruturado, organizado, o ambiente, o clima emocional, as pessoas com quem trabalho, presença de muitos conflitos, como esses conflitos são resolvidos e também a minha saúde física, emocional, o que eu estou vivendo na minha vida pessoal e qual é o sentido do meu trabalho. Então, como eu falei antes, a pressão externa, objetiva, marcada pelo ritmo intenso do tempo para o trabalho ser realizado, pode ser um fator de desorientação, de desorganização, que vai levar a uma falta de sentido. Edna ainda sinaliza a ação das multiplataformas dos tempos atuais, pois são diversas informações que chegam a todo momento de todos os lugares que precisam ser filtradas e interpretadas pelo nosso cérebro. De acordo com a professora, isso também pode ser alvo de esgotamento mental. Esgotamento esse que, de acordo com os dados da pesquisa da doutora Teresa Evans, recaem mais sobre grupos minoritários. O machismo, o racismo, a homofobia e quaisquer tipos de preconceitos, infelizmente, se fazem muito presentes na sociedade como um todo, consequentemente, também no ambiente acadêmico. A professora Ana Jacó comenta sobre o preconceito no ambiente acadêmico e as diversas formas de discriminação. É um movimento, por exemplo, que tem dentro da universidade para que a gente tenha mais professores negros. Agora, para que a gente tenha mais professores negros, é preciso que haja mais negros fazendo curso de graduação, mais negros fazendo curso de pós-graduação. Então é um processo lento e esses grupos acabam sofrendo uma série de discriminações. Outro grupo minoritário marcante é o grupo das mulheres. A gente sabe que há muito assédio em todos os ambientes de trabalho. A gente tem relatos de assédio aqui na UERJ também, nas universidades em geral, mas eu quero voltar a chamar a atenção uma coisa muito importante que a gente tem discutido nos últimos tempos, que é a questão da interseccionalidade. Se as mulheres
sofrem discriminação, as mulheres negras sofrem mais, né? Assédio é maior em cima das mulheres negras. E eu acho que a gente tem que considerar esse tipo de coisa também. O foco da matéria era retratar o estresse no ambiente acadêmico. Mas você chegou a reparar alguma coincidência com a sua vida pessoal e profissional? Se identificou com alguma situação que foi falada aqui? Provavelmente, a resposta para essas perguntas foi afirmativa, e isso indica um problema que vai muito além das paredes de um laboratório. Assédios, preconceitos, pressão do relógio e do produtivismo, tudo culmina em uma única coisa: um ritmo acelerado e tumultuado, onde não se sabe qual vai ser o próximo problema de amanhã, qual vai ser a próxima dificuldade e se conseguiremos passar por tudo isso com um pingo de saúde mental. Infelizmente, não há como tirar o sofrimento das tarefas que realizamos, mas diminuir nossa preocupação virou a maior meta dessa jornada sinuosa que temos a audácia de chamar de vida. Lembrando que pedir ajuda e procurar tratamento é a solução para tornar a jornada mais leve, sem se preocupar com a visão da sociedade sobre isso, pois viver é não ter medo de ser feliz. Do Rio de Janeiro, João Barbosa, para o Audiolab UERJ. Agora o nosso assunto é esporte. O queimado é uma atividade muito comum nos colégios. Mas você já ouviu falar em gameado? Essa versão do queimado reúne pessoas LGBTQIA+, e tem se espalhado pelo Rio de Janeiro. O nosso repórter Guilherme Leôncio foi conhecer o gameado, conversar com praticantes e contar tudo para a gente. Vamos ouvir? Uma brincadeira de criança que ajuda a curar as feridas dos adultos. Um meio de descontração para a rotina do dia a dia. O gameado é uma versão do tradicional queimado, que tem ganhado um espaço muito singular no Rio de Janeiro. Gays, lésbicas, bissexuais e pessoas trans se reúnem em várias áreas da cidade para a prática do jogo e confraternização entre a comunidade. O universitário Patrick de Amico, morador de Nova Iguaçu e estudante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, conta um pouco de sua experiência nos jogos. Depois da pandemia, eu recebi um convite de um amigo meu que já era de outro grupo para conhecer o gameado, que eu jogo até hoje. Eu fiquei surpreso que, teve um momento de parar uma pessoa LGBT, um homem gay, cis, parou e decidiu criar um grupo de queimado para reunir pessoas próximas ali da Zona Oeste, onde eu jogo, para jogar um pouco de queimado. E como boca a boca é a melhor comunicação, uma pessoa foi chamando a outra, foi chamando a outra, foi chamando a outra. A gente, no nosso grupo, tem a cota hétero cis, mas 95% do pessoal é LGBTQIA+. E eu comecei a ver queimada de uma maneira diferente, e por conta de praticar queimada, eu comecei a ver também esportes de outra maneira. Mas queimada era o que eu mais gostei, e eu conheci e jogo até hoje por conta desse meu amigo. Quando éramos crianças, sempre houve aquela distinção entre brincadeiras de menino e brincadeiras de menina. O queimado pertencia ao grupo feminino, e os meninos que ousavam jogar eram estigmatizados de homossexuais. Esse é um exemplo de que a violência contra uma pessoa LGBTQIA+, acontece desde a infância. O jornalista e mestrando em comunicação pela UERJ, Marcelo Rezende, comenta que com a chegada da vida adulta, encontrou a oportunidade de autoafirmação por meio do jogo. O gameado, ele acaba tendo essa aceitação, essa própria aceitação da identidade, é uma questão importante principalmente dentro da periferia, para a afirmação da identidade LGBTQIA+, frente a outros grupos. Porque outros grupos, quando vêm esses confrontos entre as pessoas LGBT, elas acabam falando, caraca, né, eu nunca tinha visto isso, enfim. Acaba tendo uma pontuação importante de afirmar, né, aquela identidade por meio do gameado, por meio da prática esportiva. Já Patrick acredita que a prática do gameado se trata também de uma experiência diferente dentro da comunidade LGBTQIA+. Conheci o queimado, ele começou dia 5 de janeiro de 2022, o que eu frequento. Eu obedeci a pandemia, então, ter esse contato com outras pessoas LGBTs depois de muito tempo, a não ser pela internet, fez com que eu me conectasse melhor com essas pessoas. Eu sigo muito a cabeça que, existem pessoas do trabalho, existem pessoas do queimado. Se eu gostar muito, eu levo essas pessoas pra minha vida pessoal. Então, eu vejo que o contato próximo ali dentro de jogo se fortalece cada vez mais, cada vez que tem partidas, encontros, né? Porque geralmente o pessoal hétero também faz isso. A gente tem um encontro pra jogar, mas também a gente tem um after, a gente tem pós pra gente comer, falar besteira, se encontrar depois, e isso com certeza vai fortalecendo tanto dentro quanto fora de campo, pra justamente a gente ter essa proximidade
ser melhor conversar com o pessoal. As primeiras iniciativas de jogos surgiram pela necessidade dessas pessoas terem um espaço seguro de lazer. Os esportes profissionais como o futebol, o vôlei e as artes marciais no geral sempre foram cenários dominados pela figura masculina. Não é surpresa que a comunidade LGBTQIA+, não consuma ou pratique essas modalidades com tantos casos de homofobia acontecendo frequentemente. Patrick lembra que até mesmo pessoas de fora da comunidade participam dos encontros justamente por ser um ambiente mais amistoso e inclusivo. Só quem já teve gay panic, sapatão panic, sabe quanto que tá nesses ambientes de esporte onde homens cis héteros pegam esse esporte que era só pra ser diversão e levam pra uma competição, tipo, nada saudável e levam mais pra um lado competitivo, profissional, que não tem necessidade. Isso, querendo ou não, acaba criando um ambiente tóxico. Por exemplo, dentro da comunidade LGBTQIA+, tem vários recortes, pelo menos lá no grupo da Thelma, a gente tem a nossa cota hétero cis, mas assim, é bem pequena. A gente fala que preto, branco, indígena, gay, sapatão, bi, tipo, trans, é sempre bem-vindo, sabe? Porque nosso grupo é só pra jogar queimado mesmo e se divertir. Marcelo acredita que essa aglomeração dos grupos não é atual, mas faz parte de uma outra opção à cultura heteronormativa. Isso é importante destacar a união, que podemos dizer assim, a união de mulheres, sejam elas héteros ou mesmo LGBTs, com grupos masculinizados de homens, gays, LGBTs, porque coloca bem claro que há uma divisão da visão que é vista masculinizada da prática esportiva, do futebol de machão, não sei o quê, e queimado, né? Porque o queimado ele tem pelo menos ali alguns jogadores LGBTs com a participação de algumas mulheres no time. E aí essa junção de própria aceitação, de própria defesa e de ter um próprio ambiente seguro e capaz de fazer com que essas pessoas tenham a prática esportiva e tenham um lazer. Madureira, Septiba, Campo Grande, Jacarezinho, Senador Camará, Santa Cruz, Vila Militar e Deodoro. Os grupos de queimado têm ficado cada vez mais populares na Zona Oeste e Zona Norte do Rio de Janeiro. Cada grupo tem seu estilo, e esses encontros semanais, além de divertidos, acabam se tornando um hábito de autocuidado físico e mental. Marcelo Rezende, que também estuda a presença do esporte nas comunidades, nos conta que a prática do jogo em si é uma atividade física bem dinâmica que movimenta todo o corpo. É importante dizer porque o queimado é uma prática esportiva e evidentemente todo aquele confronto que tem, agarrar a bola, defender a bola, se jogar no chão, o alongamento que é necessário para você conseguir participar de um jogo de maneira adequada e não ter uma lesão, né? Toda essa prática esportiva por meio do queimado é importante para afirmar o seu próprio corpo, não apenas para a questão fisiológica, para a questão de estar bombado, de estar sarado ou não, mas o seu corpo, você aceitar o seu próprio corpo enquanto ser capaz de praticar o queimado. Então, assim, não importa se você é uma pessoa gorda, não importa se você é magro, se você é baixo, se você é alto, você por meio do queimado, né, e a prática esportiva, então elas conseguem ter essa afirmação do próprio corpo. Olha só, meu corpo não consegue jogar, meu corpo consegue competir, meu corpo consegue estar nesse espaço da prática esportiva. E isso torna a questão ainda mais interessante, porque existe um tabu que não nos permite falar abertamente sobre a saúde da comunidade LGBTQIA+, como algo positivo. Patrick comenta sobre a melhora na autoestima depois que começou a frequentar os encontros. Pra mim, o queimado também é uma atividade física que eu tava sentindo falta há bastante tempo. Praticar alguma coisa, tipo, coletivamente que eu não sentisse tanto, porque, sei lá, eu posso fazer 3 horas de queimado, mas eu não consigo fazer 10 minutos de academia, porque pra mim o queimado mistura muita coisa, velocidade, agilidade, desvio, e é algo que realmente faz bem pro meu corpo. É algo que, de verdade, eu sempre falei pros meus amigos que me faz bem, tanto fisicamente quanto mentalmente. Mas ele faz questão de enfatizar que, apesar de ser um espaço de descontração, os jogadores são muito rigorosos com as regras, que podem variar de grupo para grupo, e deixa bem claro que o queimado não é bagunça. Assim, eu tava vendo que no grupo que a gente tava, eram 5 regras escritas na descrição do grupo do WhatsApp. Eu falei, isso não vai dar certo mesmo, e então eu propus a ideia de organizar isso em um documento, porque às vezes acontecia a gente jogar 10 minutos e discutir 30 minutos por causa de uma regra, então a gente perdia muito tempo. Então esse documento serve justamente pra gente padronizar o nosso queimado,
pra não ter problema, não ter discussão, sabe? E ter mais o jogo em si, todo mundo ficar ciente das regras e não perder tempo, sabe, em campo, porque, tipo, é um jogo muito agitado. Esse PDF que a gente tem agora, ele já passou por 6 grandes alterações, porque a gente foi jogando e a cada jogo aparecia alguma situação que a gente debatia, algo que poderia ser mudado, tipo, sugestões, enfim. A gente tem atualmente 15 regras. Eu acredito que ter essa organização evita futuros problemas dentro e fora de campo. Se interessou pelo esporte? Procure nas redes sociais por Gameado. Quem sabe não tem um grupo pertinho de você. Do Rio de Janeiro, Guilherme Leôncio para o Audiolab UERJ. Já estamos bem pertinho do Natal. E como a gente sabe que a grana tá curta, temos uma dica para quem está no Rio e ainda quer comprar alguns presentes mais em conta. Hoje, o nosso passeio sonoro te leva à Sociedade dos Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega, a famosa Saara. A nossa repórter Amanda Ribeiro conta mais sobre essa área comercial recheada de lojas de artigos populares. Vamos ouvir. Formada por um conjunto de ruas e localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro, a Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega, mais conhecida como Saara, é uma área comercial famosa por abrigar lojas de artigos populares. A principal da região e a mais antiga é a Rua da Alfândega. Mas a Saara também é formada pelas ruas Senhor dos Passos, Buenos Aires e algumas transversais. O nome Saara se refere a uma associação formada em 1962 pelos comerciantes da região e ficou tão popular que hoje identifica todo o trecho de lojas. Antes mesmo da fundação da sociedade, o comércio já funcionava na região da Saara. Ali era a área de escoamento dos navios e onde funcionava a alfândega. Como era próximo ao porto, o local também serviu para abrigar os imigrantes que chegaram ao Brasil entre os séculos 19 e 20. No começo, eles trabalhavam como mascates, vendedores ambulantes que carregavam diferentes mercadorias em maletas. Com o desenvolvimento de suas atividades, os mascates foram se estabelecendo em lojas que funcionavam no andar térreo de sobrados, onde a parte superior era utilizada como residência. Conhecida pela variedade de produtos e pelos preços baixos, a Saara tem, atualmente, cerca de 1.200 lojas e recebe um público médio de 70 mil pessoas por dia. As datas festivas durante o ano, principalmente o Natal, provocam grande movimentação no comércio da região. Enquanto circulam pelo comércio, os consumidores escutam a Rádio Saara, um sistema de alto-falantes com caixas de som espalhados pela região. A programação é composta por anúncios divertidos e irreverentes das lojas da região. A emissora fica no ar de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da noite, e sábado, das 8 às 4 da tarde. Revisão, professora Renata Moraes. Produção, Aline Batista. Apresentação, Amanda Ribeiro. E com essa dica, para quem ainda precisa garantir os presentes de Natal, o nosso programa está quase acabando. Essa foi a nossa 15ª edição da revista Audiolab, a última do ano. Passou rápido, né? Vamos dar uma parada para as festas de fim de ano. Mas você pode entrar nas nossas redes e ficar por dentro de tudo que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Face, no YouTube, é só buscar o UERJ Audiolab. E se quiser mandar a sua sugestão, deixar uma crítica ou sugerir uma matéria, manda um e-mail para uerjaudiolab@gmail.com. Tchau, tchau. Até o ano que vem. Beijo grande. A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. E edição final, Marta Estumano.